Eu sabia que eu queria escrever sobre meus ancestrais em Amsterdã, mas eu não consegui rastrear essa minha ancestralidade até o século XVII. Então eu criei uma personagem fictícia que teria morado em Amsterdã naquela época. Agora, como é que eu ia escrever esse romance? Eu sabia escrever poesias, crônicas, já havia publicado livros técnicos, livros de gestão, de não ficção, mas um romance? Eu tive que aprender um novo ofício, aprender a criar personagens, a transportar o leitor para cenários, considerando cheiros, sons, texturas e, principalmente, eu teria que aprender a engajar o leitor de tal forma que ele não quisesse parar de ler. Felizmente, a ignorância tem cura. E o remédio foram cursos e livros e mais livros sobre o assunto. A chave para uma boa história é o conflito. E o conflito central do livro é de uma mãe em busca de seu filho, algo que é universal, que toca a todos. Mas eu sou uma poetisa, sou romântica, então eu também criei uma história de amor. Além disso, há, desde o começo, um mistério que pode colocar em risco a vida da personagem principal e do seu filho. Só que, ao mesmo tempo, há um contexto histórico que eu precisava explicar para o leitor, sem que o livro ficasse chato, pesado. Eu acho que esse foi o maior desafio. Como escrever um romance histórico? As viagens que eu fiz a Amsterdã, a Israel, a Espanha, a Portugal e a Itália me ajudaram a visualizar cenários e a tirar muitas dúvidas. Eu queria saber, por exemplo, quantos dias uma determinada viagem da Catarina iria levar de um ponto ao outro de barco. Então eu fui ao Museu da Marinha, em Lisboa, pesquisar os tipos de barcos, buscar algum livro. Por sorte, um almirante reformado que estava por lá ouviu minha conversa com a vendedora e me indicou um outro almirante, especialista em história náutica. Eu consegui falar com o tenente, assistente dele, e ele me disse que eu estava pensando com a cabeça de hoje em dia, em que os motores determinam o tempo de uma viagem. Ou seja, tentar determinar o tempo exato de uma viagem, num tempo onde você tem marés e ventos, é um anacronismo, é pensar em alguma coisa do passado com a cabeça de hoje. Também, porque esse é um livro escrito por uma mulher, e uma mulher curiosa, os detalhes cotidianos me intrigavam, assim. O que as pessoas comiam, como se vestiam, como viajavam naquele tempo na Europa, em Amsterdã e nas cidades por onde a Catarina passou. Enfim, eu descobri que eu não sabia uma enormidade de coisas, mas, como eu já disse, felizmente ignorância tem cura. Vejam esses livros que me ajudaram imensamente. Uma dúvida, por exemplo, assim, se ela vai viajar, que roupas ela vai levar? Essa é uma dúvida cruel que atormenta as mulheres até hoje. Então foi muito importante colocar na mala da Catarina combinações. A combinação era a sua roupa íntima e não as calcinhas, que só começaram a ser usadas pelas mulheres a partir de 1800 na França. O que me lembra que eu tinha que saber quais os limites para a atuação de uma mulher naquele período. Eu descobri que mulheres viúvas tocavam muitos negócios em Amsterdã, mas eu ia colocar minha personagem em uma aventura. Ela seria uma mulher forte, corajosa. Seria possível isso naquela época? Não seria mais um anacronismo? Mas 100 anos antes da Catarina, a pessoa mais rica da Europa era uma mulher, banqueira, comerciante, marrana, que viveu aventuras incríveis também. A Catarina conta um pouquinho da história dela no livro. E porque precisava ser ainda mais exata, não bastava descobrir como era a vida cotidiana naquele tempo. Com relação à comida, orações, etc., eu tinha que descobrir como os judeus sefarditas faziam essas coisas. Mais ainda, como os marranos, que praticavam o judaísmo modificado pelas proibições, pelo segredo, agiam. Então a escrita foi assim, cheia de perguntas, pesquisas, descobertas que eu quis compartilhar com o leitor e que ao mesmo tempo mudaram a história. Quando eu descobri que os judeus portugueses haviam introduzido o chocolate na França, fiz questão de alterar o lugar de nascimento da Catarina para Bayonne, na França. As pinturas foram tão importantes para o meu processo criativo que na minha história a Catarina era a vizinha do Rembrandt.
já que ele realmente morou no bairro judeu naquela época. As pinturas dele e de outros pintores não apenas ilustram o livro, mas elas inspiraram cenas e mais cenas, bem como as músicas que eu ouvi o tempo todo me ajudaram a desenvolver a trama, a construir diálogos, especialmente em cenas mais densas, mais emocionais. E eu sou tão boba, mas tão boba, que eu chorava sempre, mesmo que fosse a milésima vez que eu estivesse revisando um trecho assim. E o que é que eu tinha em mente ao escrever esse livro e colocar um nome que é pejorativo? Marrana. Veja no próximo e último vídeo.